E o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ignorou um parecer técnico de uma secretaria da própria PGR ao denunciar a família acusada de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. A Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da entidade alertou que, para evitar a contaminação da prova digital, a análise deveria ser feita numa cópia fiel à original. No entanto, a análise feita por Paulo Gonet foi realizada a partir das imagens que estavam disponíveis no gabinete do ministro Dias Toffoli, relator do caso no STF. Toffoli autorizou que a PGR e a família Mantovani, que nega ter agredido Moraes, assistissem aos vídeos somente mediante agendamento prévio e assinatura de termo de sigilo, com acompanhamento de um servidor e na sede do STF. Bom, Piotr, comentamos bastante esse caso, mas já tem um desdobramento agora, né? De acordo com a Secretaria de Perícia, as restrições do ministro Dias Toffoli, relator do caso, acabam dificultando aí as atividades técnicas e vão contra as melhores práticas, segundo essa Secretaria de Perícias. E o procurador Paulo Gonet acabou contrariando um parecer da própria Procuradoria-Geral da República a ofertar essa denúncia. Paulo, você foi muito generosa em atrapalhar as melhores práticas. Isso aí é uma gestação de uma ilegalidade. Nós estamos falando de um processo que está completamente contaminado desde o princípio, a começar pelo fato de a defesa não ter tido acesso lá atrás. E mesmo assim, teve finalizado, por parte de um delegado da Polícia Federal, aquela investigação inicial. Agora foi reaberto e continua sem acesso ao vídeo. A questão é, o problema é que o que a PGR está fazendo vai ser julgado dentro do Supremo Tribunal Federal, porque se fosse por um juiz de uma primeira instância, por exemplo, de qualquer vara aí pelo país, né, em qualquer fórum do país, ele ia dizer que, olha, isso aqui, aliás, eu duvido que o promotor desse andamento. O promotor ia, como se diz na justiça às vezes, né, mata no ninho, porque não faz nenhum sentido aquilo. Mas vamos lá que o promotor tivesse lá algum interesse em fazer andar, bom, vamos analisar lá na frente. O juiz ia descartar uma série de coisas. Ia sobrar muito pouca coisa, e se sobrasse alguma coisa, seria aquele tipo de, bom, isso aqui não vai levar ninguém para a cadeia, não tem que fazer muita gente perder tempo, e por aí vai. Agora, de novo, vem uma outra notícia de que o vídeo analisado pela PGR contraria um próprio parecer da PGR. Quer dizer, o chefe da Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, veja só o tamanho da idiosincrasia. O chefe da PGR ignora um parecer da própria PGR em relação à análise de uma prova que ele usa para argumentar contra e pedir, obviamente, o encaminhamento de uma abertura de uma ação penal, ou seja, de um processo dentro do Supremo contra uma família. Num caso que é para lá de estranho, né? Com todos os absurdos que nós já narramos aqui, que são fatos. Como é que alguém pode esperar um processo normal? Porque tudo indica que isso vai ser aceito dentro do Supremo. Essa reviravolta, reabrir, mandar investigar de novo, troca o delegado, não é de graça. Senão para com aquele primeiro. Porque, convenhamos, quem disse que era injúria real, mas sem poder ofensivo e que aquilo tinha que ser arquivado foi um delegado da Polícia Federal. Não foi ninguém infiltrado no planeta. Veio um marciano e tomou uma decisão. Se isso foi reaberto, isso vai ser aceito pelo Supremo, tudo indica, mas com eivado, né, para usar outra expressão que os advogados adoram, eivado de irregularidades. Como é que um processo desse vai adiante se está já eivado de irregularidades e arbitrariedades e abusos contra o direito de defesa? Sem que a gente veja aí, por exemplo, a OAB preocupada com o trabalho do advogado de defesa da família, que a OAB deveria preservar. Eu não estou nem dizendo ajudar, orientar, nada. Era só preservar o direito da defesa. E o direito da defesa é ter acesso às provas. Mas o ministro Toffoli não permite, tem que assistir aqui. Como assim assistir aqui? É prova. Ele tem compromisso de não divulgar se por acaso houver essa determinação. Não é o caso, né? Pois é, Augusto, a gente já falou tanto, né? O caso eivado de irregularidades, de ilegalidades, a sensação que dá, a impressão que a gente tem é que
o STF deixa esse caso correr até com um efeito pedagógico para mostrar, olha só, se hostilizarem um membro da Suprema Corte, o que pode acontecer? Porque os três, né, o trio ali não tem foro privilegiado, não tem foro por prerrogativa de função, estão sendo julgados pelo STF. E a sensação que dá é essa. Se hostilizarem de novo, serão penalizados. Tomando pelo valor de face, isso é bem possível, isso é ferramenta de ditadura. Eu crio Coação, ameaça, eu instrumento de crio medo, eu crio terror. Ditadores fazem isso, perseguição a opositores. Olha, os promotores lutaram anos. O Ministério Público lutou durante anos para que as suas atribuições fossem ampliadas, né? E conseguiu alguns avanços importantes na Constituição em vigor, né? Aprovada em 88. Os próprios integrantes do Ministério Público, os chefes do Ministério Público, e mais especificamente o Gonê, procurador-geral, eles estão abrindo mão do que conquistaram ao longo de anos de luta. Não dá para entender. Quer dizer, ousa advogar a OAB, que deveria defender as prerrogativas dos advogados, faz o contrário, né? Deixa que elas sejam confiscadas pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é ex-promotor. Ele faz coisas que enfraquecem o Ministério Público com a ajuda da cúpula do Ministério Público. O Alexandre de Moraes desmoralizou, né, e tratou com menosprezo o sistema acusatório brasileiro. Está desmontado. No momento em que ele abre por conta própria um processo, um inquérito, ele está jogando no lixo o sistema acusatório brasileiro. Em vez de o procurador-geral defender a categoria profissional a que pertence, a instituição que lidera, ele chancela as atitudes de outro ex-promotor, atitudes ilegais, inconstitucionais, de outro ex-promotor, que é o Alexandre de Moraes. Os jovens promotores de justiça estão muito incomodados com isso. Agora eu já estou cansado de ouvir manifestações de incômodo, né? É hora de começar a gritaria contra esse papel covarde que vem sendo desempenhado pelo procurador indicado por Gilmar Mendes, que é o Gonê. Consta, também quero te ouvir, eu quero trazer aqui o parecer da Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise, que é um órgão aí, faz parte da Procuradoria-Geral da República, que disse o seguinte, aspas, né? A boa prática preconiza que toda análise pericial investigativa, sempre que tecnicamente possível, seja realizada em uma cópia de trabalho absolutamente fiel ao original, justamente para evitar contaminação da evidência ou prova digital, fecho aspas. O que fez o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, bateu diretamente à porta do gabinete do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso, e sem obter aí uma cópia das imagens, ofereceu a denúncia contra o trio. E esse é um pequeno erro numa montanha, isso é a ponta do iceberg. Tudo nesse caso, tudo é absurdo. O ex-procurador Deltan Dallagnol, né, escreveu sobre isso também e chamou o país, Brasil, né, de país bananeiro. E a justiça como fica? Pergunta ele. Bom, na República Bananeira, que é o Brasil, no governo Lula, o STF dá uma banana para a justiça. E é disso que se trata. O foro é inadequado. O filho do Alexandre teria sofrido a tal injúria real, né? E vieram com essa, né? Porque a agressão já derrubaram, então é uma leve agressão. E aí a própria mãe é testemunha e o filho não tem foro, e eles começaram com uma narrativa de atentado contra a democracia, contra o Estado de Direito. Quer dizer, agora você ter um entreveiro no aeroporto com uma autoridade qualquer é uma ameaça à democracia. Isso é coisa de caudilho. Isso é coisa de quem mistura totalmente o público e o privado. Não há distinção entre Estado e a figura do Alexandre. Se amanhã alguém tropeçar no Alexandre lá no clube que ele frequenta ou frequentava, pode ser acusado de tentar derrubar a democracia brasileira.
Então o negócio está tão bizarro. E onde anda a OAB? Perguntou o Augusto com muita propriedade. Silêncio vergonhoso. Cadê o Rodrigo Pacheco? Está assustado, preocupado com algumas coisas. Balela, é cúmplice, todos eles são cúmplices, porque esse caso talvez seja um dos mais esdrúxulos. E olha que a concorrência é acirrada. Por um acaso, Paulo, eu já vou dar um spoiler aqui, a última pergunta que você sempre me faz na quinta-feira é qual é o tema da minha coluna. Eu já vou adiantar, é esse, né? É o lawfare alexandrino que tomou conta do Brasil. É tanto absurdo nesse caso, a gente pega a cronologia, o delegado que não encontrou nada, o Alexandre não gostou, vazou para a imprensa que estava irritado, e mesmo assim nada mudou, aí troca o delegado, aí o delegado que reabre o caso sem nenhuma novidade, né? É promovido, é tudo. Agora chega o Gonê na PGR e também mostra que os tentáculos alexandrinos chegaram na PGR. Já tinham chegado na Polícia Federal, que virou uma espécie de Gestapo, de polícia política a serviço do Alexandre. Quer dizer, está tudo dominado por um homem. Que paiseco é esse? Que palhaçada é essa? Que as instituições estão brincando e que a mídia, à exceção da Oeste e um ou outro, estão calados, todos os veículos de comunicação, achando graça num negócio desse. Isso é coisa de Nicolás Maduro, que nós vamos falar daqui a pouco. Se eu perder a eleição, vai ter banho de sangue. É mais ou menos a mentalidade do Alexandre. Se me atacar, se me criticar, se tiver algum problema com meu filho, é atentado à democracia e vai ser punido. A família chegou com a Polícia Federal na sua casa, no dia seguinte, de manhãzinha. É tudo absurdo nesse caso. E, claro, a pergunta final que não quer calar. E as imagens, Alexandre? O ministro que solta sigilo de forma tão seletiva, né? Soltou o sigilo da gravação de áudio da reunião do Ramagem com o Bolsonaro, talvez achando que com a ajuda da Globo fosse implodir de vez a imagem do Bolsonaro. Aí todo mundo ouviu com atenção, tem que jogar nas 4 linhas, tem que ser, não tem favorecimento de nada, tem que ser dentro das leis. Puxa vida, era esse o estopim, a bomba que a Globo prometeu e que o Alexandre tirou o sigilo? Agora, as imagens do aeroporto, nada. O Toffoli guardou as 7 chaves no cofre. Queremos ver as imagens. O trechinho que veio à tona foi o Alexandre xingando um cidadão comum que paga as suas contas e não são baratas.